E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os rumores relacionados ao lançamento do Galaxy Z Flip 6 e o Z Fold 6. Então, bora pro vídeo. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo falando sobre os rumores relacionados ao lançamento do Galaxy Watch 7, que inclusive pode ser que tenhamos o Galaxy Watch 7 Ultra e a versão normal. E esse Ultra vai ser com um design diferente, então caso você não tenha visto esse vídeo, já corre lá e veja também esse vídeo. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para vocês clicarem e também no final do vídeo, caso vocês queiram conferir. E algo que a gente tem visto agora nos aparelhos da Samsung a partir do Galaxy S24 tem sido a questão de inteligência artificial, que a Samsung está chamando de Galaxy AI, que possui ali recursos que te ajudam com edições de imagens, transcrições, traduções, que inclusive facilitam bastante o dia a dia, e também outros aparelhos receberam a atualização de Galaxy AI, como o Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5 e os Tab S9 também, assim também como a linha do S23. E eu estou destacando o Galaxy AI porque nesse lançamento do Z Fold e do Z Flip pode ser que sejam lançados mais recursos de inteligência artificial e que os dispositivos anteriores ao Z Flip e ao Z Fold, nesse lançamento que vai ter, também recebam a atualização sobre esses recursos. Alguns dos recursos que estão sendo mencionados é uma integração melhor em relação ao ecossistema, mais relacionado à questão de utilização de compartilhamento de tela e de integração entre os aparelhos, o que já é muito bom na Samsung, né, nos aparelhos do Galaxy, e provavelmente vão ser aprimorados aí com mais recursos. E agora falando especificamente sobre os aparelhos, primeiramente sobre o Z Fold 6, que é inclusive o que eu estou mais empolgado para poder conhecer, né, na data de lançamento, que ele possui agora um design um pouco diferente, né? A ideia principal ali do smartphone ela continua sendo a mesma em termos de design, mas ele mudou um pouco, teve ali algum amadurecimento em relação ao design das fotos que já vazaram, que inclusive eu estou mostrando aí para vocês, que os cantos eles são mais retos. Então a gente vê no Galaxy Z Fold 5 que as bordas elas são mais curvadas e no caso dos cantos do Z Fold 6 ele seria mais reto, dando ali uma sensação de que a tela da frente é maior, ainda mais porque as bordas laterais, né, as bordas pretas ali laterais, seriam também mais finas, justamente dando essa impressão de que a tela é maior, tendo mais espaço útil da tela. Algo que também faz ter essa impressão é que a dobradiça seria menor, ela seria mais recuada no aparelho, ficando ali menos presente. E, inclusive, olhando as imagens aí de frente ao aparelho, ele termina nem parecendo que tem uma dobradiça. Fica até parecendo um smartphone comum não sendo dobrável. Outra coisa também é que o corpo seria mais fino. No caso do Z Fold 5, que é o Fold atual no momento, ele já é um aparelho fino, então ele vai ficar mais fino ainda e creio que essa ideia seja justamente para que ele fique mais fino na mão quando ele for fechado. Em relação às câmeras, mudaria ali um pouco o design porque ele teria alguns anéis, né, algumas bordas ali pretas envolvendo as câmeras. Ali não seria exatamente o sensor da câmera, né? Seria basicamente como se fosse uma proteção, né, um anel de proteção das câmeras. Um design bem diferente do que a gente viu ali no Z Fold 5. E com essas melhorias no design, deixando a dobradiça menor, o aparelho mais fino e também há rumores de que ele virá com material de titânio, então ele termina ficando mais leve, né? Está sendo estimado que ele tenha por volta de 239 gramas, que é um peso bem aproximado ali do Galaxy S24 Ultra, então seria um avanço legal aí para a questão de peso do aparelho. Em relação ao processador, seria o Snapdragon 8 terceira geração que a gente vê no Galaxy S24. É um ótimo processador, não foi falado nada de que colocaria Exynos, que é o processador da Samsung, né, que eles fabricam o processador Exynos. Em relação ao armazenamento e RAM, seriam iguais ao seu antecessor, que no caso seria 12 GB de RAM, e tendo a versão de 512 GB. Estava até tendo rumores de que ele teria maior armazenamento, podendo ter a opção de 1 TB, mas no caso não tem nada confirmado relacionado a isso.
Em relação à bateria, também não tem nada confirmado em relação à bateria e também nenhum rumor. Considerando que o celular ficou mais fino, talvez eles mantenham a mesma bateria ou aumente uma quantidade que não seja tão significativa. Em relação às câmeras, seriam os mesmos sensores, né, as mesmas câmeras, porém a principal ela teria algumas melhorias, né? Pode ser que a câmera principal mude. Inclusive com a chegada de atualização do Galaxy AI, né, de inteligência artificial, as câmeras receberiam também recursos ali de aprimoramento de imagem, trazendo maior inteligência para o processamento das capturas de imagem. Atualmente o Z Fold só tem resistência em relação à água, que é a certificação IPX8, mas pode ser que nesse novo Fold ele receba a certificação IP68, que é a resistência em relação à água e à poeira. Nessa nova versão do Z Fold, ele continuaria com o suporte a S Pen, só que com a chegada do Galaxy AI, a S Pen receberia novas funções. Inclusive, eu já estava esperando muito que tivessem novas funções em relação a S Pen, porque já faz muito tempo que não vem nenhuma atualização, nenhum recurso novo relacionado à utilização dela. Em relação às cores disponíveis, que inclusive vazaram algumas fotos aí mostrando o aparelho, seriam na cor cinza, azul, rosa e teriam algumas cores exclusivas que seriam só disponibilizadas no site, sendo as opções preto e branco. Então as opções principais aí, sendo cinza, azul e rosa, termina sendo até inclusive bem diferente, porque o azul não seria um azul claro, como a gente viu na versão do Z Fold 5, seria um azul marinho, né, um azul escuro. O rosa seria um rosa meio claro, meio forte ali, seria mediano, e o cinza meio que lembrando a cor do S24 Ultra. Agora, sobre o Z Flip 5 a gente tem pouquíssimas coisas para dizer. Em relação ao design, não teve nenhuma alteração assim significativa, mas creio que ele siga ali a mesma aparência do Z Fold 6, porque normalmente no lançamento dos dobráveis eles seguem ali o mesmo design, o mesmo material, a mesma aparência de um modo geral. Com o lançamento que a gente teve do S24 no início do ano, pode ser que agora eles venham com material parecido. Então as laterais e a traseira seriam foscas nos dois aparelhos e teria o design um pouquinho mais reto do que arredondado. Então o Z Flip viria com o design mais reto, o que eu acho ali mais bonito e também com o acabamento fosco, o que termina sendo muito melhor para manter ali em termos de limpeza, em termos de aparência. Pelo menos pessoalmente eu prefiro muito mais aparelho fosco do que brilhante, justamente para poder manter. A dobradiça também seria menor e ele seria mais fino. Consequentemente, ele também seria um aparelho mais leve. Sobre a tela externa, aí viria uma mudança aí em relação ao tamanho da tela, que seria uma tela de 3.9 polegadas, diferente do Z Flip 5, que atualmente tem 3.4 polegadas, então aumentaria 0,5 polegadas em relação à versão atual. E seria muito bom se viesse alguns recursos novos na tela frontal, já que teremos uma tela maior, pode ser que tenham mais recursos na tela e a tela termine sendo mais útil ainda do que ela é. Em relação ao processador, seria o mesmo do Z Fold e do S24, que é o Snapdragon 8 terceira geração. Sobre as câmeras, elas seriam basicamente as mesmas, o que mudaria, que é inclusive uma grande mudança, é que a câmera principal seria a de 50 megapixels, que é a mesma que foi utilizada, o mesmo sensor novo do S24 Ultra. E eu pessoalmente, já falando aqui sobre a minha experiência com esse sensor de 50 megapixels, eu tenho me surpreendido bastante e tem sido a câmera que eu tenho mais utilizado no meu Galaxy S24 Ultra. Melhorou bastante ali a qualidade de filmagem e de captura de fotos, então eu tive uma experiência muito boa. Essa notícia de ter um sensor de 50 megapixels terminou sendo algo muito bom e eu acho que vai ser um avanço para o aparelho. A bateria teria um aumento de 300 mAh, que no caso do Z Flip hoje é 3.700 mAh e passaria a ser então 4.000 mAh. Armazenamento e RAM também não muda, né? Assim como no Z Fold 6. A certificação de resistência à água provavelmente se manteria e pode ser que acrescente também a resistência à poeira, passando a ser a certificação IP68 ao invés da IPX8 atualmente. Em relação às cores, há rumores de que as cores principais seriam cinza, azul, amarelo
e verde. Eu não sei porque alguém compraria um celular amarelo, mas existe essa cor, essa opção amarelo, aí vai do gosto de cada um, mas a cor cinza seria basicamente a mesma cor que seria disponibilizada para o Z Fold, lembrando, novamente, o S24 Ultra na cor cinza titânio. Gostaria de ressaltar que todas essas informações não são oficiais, são rumores, a gente vai saber mesmo no dia 10, que é o dia que foi confirmado o lançamento, né, um evento de lançamento, porque normalmente ocorre nessa época, então foi confirmado já a data de lançamento do evento Unpacked, que vai acontecer dia 10 de julho, às 10 horas da manhã. Então a gente vai conhecer os aparelhos nessa data e a gente vai conseguir confirmar o que desses rumores é verdade ou não. Inclusive já está disponível lá para você poder garantir, reservar, né, conseguir descontos no período de pré-venda desses aparelhos. Já vou deixar o link na descrição do vídeo caso vocês queiram garantir aí descontos exclusivos na Samsung. Então clica lá no link e já pague lá a reserva para poder ganhar descontos a partir do lançamento na pré-venda. Se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, aproveite e já se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando eu postar mais vídeos aqui. Um abraço e até a próxima!